Uma pérola do Saltério, Salmo de número 133. Se você tem costume de decorar versículos, ou capítulos da Bíblia, creio que este salmo é um deles. É um salmo que até descrentes decoram. Salmo de número 133. Para aqueles que se perguntam, poxa, mas e a série de Juízes? Acabou? Não acabou, tá bom? Eu vejo algumas pessoas me perguntando. É que, por ocasião especial de dezembro, nós decidimos fazer uma pausa na série para pregar sermões especiais. Hoje, em ocasião à profissão de fé e recebimento de novos membros, vamos falar um pouquinho sobre a beleza de vivermos em unidade. E creio que o Salmo 133 é um dos melhores que falam sobre este assunto. Vamos ler todos juntos? Só são 3 versículos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Se você pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta, quem você escolheria? Eu vou facilitar para vocês, não pode ser ninguém da Bíblia. Porque alguém vai falar, não, o Senhor Jesus. Não pode Jesus, o apóstolo Paulo, e assim por diante. Se não fosse da Bíblia, quem você escolheria? Pode ser atriz, jogador de futebol e etc. Reformador. Alguns aqui escolheriam João Calvino, obviamente. Outros, Jacó Arminio, eu imagino. Mas eu creio que muitos escolheriam alguém que marcou profundamente a sua história. Eu estou perguntando isso porque houve um teste, e eu assisti recentemente, muito interessante, onde eles chamavam um casal, homem e mulher, e eles faziam a seguinte pergunta: quem você escolheria, vivo ou morto, para ter um jantar? E as respostas eram hilárias. Alguns disseram Marilyn Monroe, outros artistas, reis do rock e assim por diante. Aí, depois que eles disseram os nomes interessantes, nomes antigos, ligaram uma TV na frente desses casais. Não sei se vocês viram esse vídeo, é bem interessante. E apareciam os filhos deles. Fizeram a mesma pergunta para os filhos. E adivinha o que os filhos responderam? Eu teria uma bela noite de jantar com meus pais. Aí um disse assim, pode incluir a família toda? Aí os pais, obviamente, ficaram bastante emocionados. A lição que eu aprendo com um vídeo ou um teste como este é o seguinte, e a reflexão que fica é, irmãos, como que nós deixamos que coisas belas e maravilhosas percam por vezes o seu brilho com o passar do tempo? Como que, por vezes, nós não nos damos conta que voltar para casa e jantar com os nossos é uma coisa maravilhosa. As coisas simples da vida. Um belo banho quente no dia de frio. Assistir a um filme com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Se nós não tomarmos cuidado, as coisas belas e doces da vida perdem o brilho para nós. Quem aqui não se emocionou ao ver e ser relembrado da sua pública profissão de fé? Mas porque, por vezes, parece que a vida vai seguindo o seu rumo, que é de costume, e a gente acaba esquecendo que nós fizemos promessas diante de Deus e dos homens, que estaríamos aqui para honrar o trabalho, respeitar pastores e presbíteros e diáconos, dar ânimo para estes quando estes ficarem um pouco desanimados. Quantas vezes, por vezes, nós esquecemos que nós, presbiterianos, apresentamos e batizamos nossos filhos diante do Senhor. E juramos que ensinaríamos estes pequeninos a lerem, não primeiramente para cursar o Enem e ter nota alta, mas para ler a Bíblia, para estudar com a gente. O tempo, por vezes, faz com que o brilho das coisas belas seja desgastado. E hoje eu queria dar uma lustrada no brilho da comunhão dos crentes.
Este salmo vai nos ajudar a enxergar novamente que estar aqui dominicalmente, chamar uns aos outros de irmãos, é algo bom, agradável, algo belo. É algo que, se a gente não tomar cuidado, pode perder a cor, pode perder o brilho. Este salmo é bem conhecido de todos vocês. Todavia, eu acredito que se perde um pouco da beleza deste salmo quando a gente esquece o contexto em que ele foi escrito. Se vocês notarem, na Bíblia de vocês deve estar em itálico o seguinte título: Cântico de Romagem, de Davi. Segundo os estudiosos, a gente pode entender o contexto pelo qual esse salmo foi escrito da seguinte maneira. Primeiro, você deve lembrar que o povo de Israel entrou na terra prometida pela liderança de Josué. E assim que Josué adentrou com o povo e após a sua morte, não houve mais um líder carismático como Moisés e Josué, onde todo o povo se reportava a ele. Não, as terras foram divididas, 12 tribos, 12 terras, e uma, Levi, ficou sem terra, porque a sua porção era o Senhor. Mas, se você lembrar um pouquinho, quando isso acontece, entra o período sombrio na história do povo de Deus. Estou falando do período dos juízes. Período onde nós estamos estudando, onde cada um fazia o que queria e o que achava reto segundo os seus olhos. O livro de Juízes, já diziam alguns, se você espremê-lo, ele sai sangue. É guerra para todo lado, é morte. Irmão lutando contra irmão. Até o ponto de nós entrarmos no final do período dos juízes com Samuel. Samuel é conhecido como o último juiz da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Seus filhos, corruptos, não conseguiram herdar o ofício do pai. Então, o povo de Israel, cansado de juízes corruptos, cansado de não terem um rei ou algum governante carismático, eles vão até Samuel e pedem um rei. Samuel fica triste, fala com Deus, e Deus fala: Samuel, fique calmo. O povo não rejeitou você, rejeitou, porém, a mim. Dá um rei para este povo. É levantado, então, na história do povo de Deus, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, descendente da tribo de Benjamim. Você conhece a história. Saul foi um rei mau perante o Senhor. E após a sua morte, houve uma tremenda guerra civil entre as tribos, porque Judá reconhece na cidade de Hebrom Davi como seu rei. O problema é que Judá é uma tribo, faltava mais 11. E as outras 11 tribos reconhecem Isbosete como descendente legítimo de Saul, então, com todo o direito ao reinado. Eles se esqueceram que não é o sangue que determina o reinado entre o povo, mas o próprio Deus. Então, a Bíblia vai narrar que houve 7 anos de guerra civil entre 11 tribos versus Judá, que reconheceu Davi como rei. Após esses 7 anos de muito sangue derramado entre irmãos, as 12 tribos de Israel finalmente se unem e reconhecem Davi como seu rei. É muito bonito quando você lê em 2 Samuel, capítulo 5, verso 1, quando as 12 tribos sobem a Hebrom e dizem para Davi: nós somos do mesmo povo. E ali Israel começara, então, a experimentar a monarquia de ouro, segundo alguns estudiosos. Jerusalém é reconhecida como lugar da habitação de Deus, capital do Império Israelita. Davi, portanto, vocês conhecem a história, ele consegue unificar as 12 tribos, vencer inúmeros inimigos, ele leva a nação de Israel a um patamar de grande prosperidade material e espiritual. O culto a Deus é estabelecido de forma oficial e a igreja no Antigo Testamento caminha. Quando Davi, portanto, consegue unificar as 12 tribos, ele escreve este salmo. Aqui ele está mostrando para nós como é bonito, como é belo os irmãos viverem em união. Então nós vamos tirar algumas lições de por que devemos viver em união, quais são os benefícios disso para o povo de Deus. Em primeiro lugar, a unidade, segundo o rei Davi, nos traz alegria. Se não vejamos, verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O texto começa com uma interjeição que poderia ser traduzido como: vejam, prestem atenção,
Olhem para as 12 tribos unidas. Veja que é bom e agradável que estes irmãos vivam unidos. Os irmãos, aqui no texto, é claro que são os israelitas da época da unificação do reino. Agora, eles poderiam transitar. Antes não poderia. 7 anos de guerra civil. Agora eles poderiam, os de Gade poderiam atravessar Zebulon. Os de Manassés e de Naphtali e assim por diante. Agora os irmãos estavam unidos num só propósito, poderiam fazer inúmeras transações comerciais e guerrear juntos pelo Deus Todo-Poderoso. Agora, nesse período do reino unificado por meio de Davi, você não tem adoração a Baal e Astarote como a gente vê nos Juízes. Eles estão unidos não só materialmente ou de forma belicosa dos seus exércitos. Eles estão unidos espiritualmente. Agora eles estão adorando o único Deus verdadeiro sob a regência de Davi. E Davi está mostrando para nós que é bom e agradável. Ou seja, é correto e traz prazer ver isso no povo de Deus. E aqui a gente já pode tirar algumas lições, como devemos sempre buscar manter a harmonia entre o povo de Deus. Irmãos, nem sempre isso aconteceu na Bíblia. Irmãos guerrearam. Caim matou Abel. Esaú viveu anos de conflito com Jacó. Os irmãos de José o venderam para o Egito. Absalão, filho de Davi, matou seu irmão Aminon. Irmãos, é muito triste quando nós vemos irmãos brigando, irmãos se matando. Se você é pai e tem mais de um filho, eu acredito que o seu sonho é ver seus filhos unidos. Deve também ser o nosso sonho para com a igreja de Cristo. E nós devemos lutar, porque, irmãos, não adianta nós professarmos que Jesus é rei sobre nós. Nós somos um só corpo quando nós estamos mordendo uns aos outros. Nós vemos isso hoje. Não adianta nós professarmos que cremos no único só Deus, quando o corpo de Cristo está desmembrado. Todavia, é importante ressaltar que o texto também não defende que nós devemos buscar harmonia entre nós a qualquer custo. Isso é importante dizer. Devemos zelar pela paz entre nós, mas também não a qualquer custo. Veja, esse texto, Salmo 133, foi muito usado pelos romanistas na época da Reforma. Então, eles diziam, Lutero é a besta selvagem, a besta demoníaca que invadiu a igreja do santo e acabou com tudo. Ele dividiu a igreja. Por causa de Lutero e dos seus seguidores, a igreja não é mais unida. E a pergunta que eu faço para você: será que a reforma protestante foi um mal na história? Será que a reforma protestante não conseguiu cumprir e viver o Salmo 133, como diziam os romanistas? Eles diziam, Calvino, como que você vai pregar na sua igreja o Salmo 133, sendo que vocês estão dividindo a igreja? Olha, é de você pensar. Os reformadores, eles entenderam o que o texto ensina, dado ao seu contexto, que a união do povo de Deus passa primeiro pelo rei, pelo cabeça. Davi, havia 2 tipos de união ali: os seguidores do descendente de Saul, Esbocete, e os seguidores de Davi. Uma união era má aos olhos de Deus, e a outra era boa. Portanto, união pela união não é correto, se não for pelo cabeça, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é nosso Cristo. Então, os reformadores entenderam isso e diziam, eles respondiam o seguinte: para nós aceitarmos vocês, nós deveremos negar o Rei Jesus. E isso jamais. Portanto, a nossa união é essencialmente espiritual, senão nós nos tornaremos como Babel. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3, vai dizer que a nossa união é com o Pai e com o Filho. E tendo união com o Pai e com o Filho, nós temos união uns para com os outros. O reformador João Calvino, certa vez, em uma correspondência com Thomas Cranmer, ele diz: eu me sinto tão triste pela divisão da igreja,
Porque eu sei que, em alguma medida, a igreja sangra quando há essas cisões. E eu estou disposto, se necessário, a navegar 7 mares em prol da unidade da igreja. Mas nunca em detrimento da verdade. E é isso que nós aprendemos aqui. A unidade traz alegria, na verdade. Unidade sim, mas que passa pelo cabeça, pelo rei, o descendente de Davi, o nosso Senhor Jesus. Segundo, a unidade nos traz comunhão espiritual. Se não vejamos, verso 2. Davi vai dizer que a união dos crentes é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Para entendermos o que Davi quer dizer aqui, a gente tem que entender um pouquinho do contexto religioso, sacerdotal da época. O sacerdócio do Antigo Testamento foi dado por Deus, não foi uma criação dos homens. Foi dado para que Deus abençoasse o seu povo. Portanto, o sacerdócio era instrumento de Deus para a bênção dos israelitas. E isso era por meio da tribo de Levi, que abençoaria a si mesma e seria instrumento para a bênção das outras tribos. Nós vamos ver que sobre o reinado de Davi, o sacerdócio voltou a cumprir plenamente as suas funções. Jerusalém foi estabelecida como capital política e espiritual de toda a nação, segundo Samuel capítulo 6. E é interessante que Êxodo 28 vai dizer que o sacerdote tinha um colar no seu peito. E neste colar tinha 12 pedras, com o nome de cada tribo de Israel. Então, quando o sacerdote era ordenado, era ungido, o óleo que vinha de cima passava na sua cabeça, passava no seu peitoral e ia até a gola de suas vestes, lá nas pontas, simbolizando que somente na unidade do povo de Israel, Deus abençoaria o seu povo. Eram as 12 tribos representadas neste ritual. Portanto, o que Davi quer nos ensinar é que há alegria na unidade do povo de Deus no verdadeiro culto. É o que nós vemos em segundo lugar. Em primeiro lugar, a unidade do povo de Deus traz alegria. Em segundo lugar, a unidade do povo de Deus traz comunhão espiritual. O verdadeiro e puro culto a Deus é o que deve nos unir. Veja, a unidade que nós temos aqui não pode se basear na seguinte frase ou na seguinte exclamação: olha, eu sou dessa igreja, sabe por quê? Porque eu moro perto. Eu era de uma determinada seita, sei lá, igreja católica, e eu vi que aqui é perto de casa e aqui estou. Não. O que Davi está nos ensinando aqui é que a nossa comunhão é essencialmente espiritual. Aqui ele usa a figura do culto verdadeiro. É o culto puro que deve nos unir. Porque é aqui dentro que nós ouvimos a voz de Deus e somos por Ele treinados para servi-lo neste mundo. Nós devemos ter afeição uns pelos outros, mas o grande objetivo não é esse. Isso é decorrente. O grande objetivo é cultuarmos a Deus, é estarmos envolvidos com o culto verdadeiro. E Deus, na sua infinita graça, derrama o seu Espírito como derramara outrora o óleo sobre os sacerdotes. Mas, em terceiro lugar, a unidade do povo de Deus não traz apenas alegria e comunhão espiritual. Traz também, em terceiro lugar, restauração. Se não vejamos verso 3, primeira parte. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A figura aqui é de restauração, e agora a gente tem que migrar do contexto sacerdotal religioso para o contexto geográfico. Aqui há um contraste gigantesco. Quero que você imagine o Monte Hermon no norte e Sião no sul. O Monte Hermon é muito alto. No seu cume, há neve, há água em abundância. Sião, por outro lado, como está ao sul da Palestina, é seco demais. Não tem vida por si só. Faz fronteira com o deserto do Negueb. É uma região sem vida, morta. Então, há um contraste aqui. Mas é interessante que, num país desértico, orvalho faz símbolo de vida. O que acontece na Palestina é algo
fenomenal. Por meio de duas coisas. Primeiro, ventos que sopram do Hermon lá em cima e correm para baixo, a Palestina toda vai gerando vida, vegetação, animais, rios, fontes e assim por diante. Ao ponto de do Hermon ter uma fonte de água chamada Banias, da onde nasce o Rio Jordão, que vai por toda a Palestina. Tanto é que a palavra Jordão significa o que desce. Então é possível que quando o texto fala de orvalho do Hermon que desce, faça uma referência também ao Rio Jordão, onde traz vida para aquela vegetação. Então, por que Davi usou essa figura? Para mostrar que quando nós estamos unidos, nós temos alegria, comunhão e restauração. O lugar onde era deserto, Deus faz brotar vida. É interessante que Davi está nos ensinando que a nossa vida, a parte do povo de Deus, é uma vida estéril, sem vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pense na sua história de vida. Tente fazer uma linha do tempo. E agora eu quero que você exclua a Igreja Presbiteriana de Cidade Carvalho. O que seria da sua história sem igreja? Irmãos, é nesse lugar que por vezes nós entramos com os joelhos trôpegos e saímos fortes. É neste lugar que por vezes nós entramos com o coração pesado, endurecido, e a palavra de Deus vem e quebra o nosso coração. É aqui que nós, por vezes, entramos solitários e entendemos que fazemos parte de uma grande família. E que, por vezes, a sua luta, aquilo que traz vergonha para você, é a luta de outro irmão. E vocês podem orar juntos, lutar juntos. Sabe o que é isso? É o orvalho do irmão sobre a Carvalho, gerando vida. Que esse orvalho esteja conosco para todo sempre. Mas em último lugar, o texto vai dizer que a unidade do povo de Deus não apenas traz alegria, comunhão e restauração, traz a bênção do Senhor sobre nós. O texto, grande e pequeno poema de Davi termina: ali, ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. A pergunta é, onde esse adjunto de lugar aponta? Para onde? O texto é claro, obviamente para Sião. É nesse lugar deserto que vem o orvalho e da vida. É neste lugar que Deus ordena a sua bênção. E eu quero que você veja isso não de forma literal. Por exemplo, Daniel, então eu tenho que comprar uma passagem para ir para Sião, porque é lá que Deus ordena a sua bênção. Não, é na unidade espiritual do rei, do descendente de Davi. É aqui, irmãos, quando nós nos unimos pela autoridade do nosso Cristo, que o Senhor ordena a sua bênção. Irmãos, há uma coisa muito importante nessa última parte do texto que pode passar desapercebida. Há bênçãos na Bíblia que são condicionais. Vou repetir. Há bênçãos na Bíblia que são condicionais. Eu entendo, nós somos uma igreja reformada, protestante, e para não ficar falando para não tentar ensinar salvação por obras e ser mal interpretado, a gente fala, não, é só por graça que nós somos salvos, e é verdade. Mas há bênçãos do Senhor para o seu povo que são condicionais. E aqui nós estamos diante de uma delas. Onde há unidade, Deus abençoa. Olha qual é a lógica. Onde há desunião, Deus não abençoa. Onde há inveja, dissensão, idolatria, inimizades, intrigas, separação, o Espírito Santo, Paulo vai ensinar que se entristece. E a bênção do Senhor é retirada de nós. Irmãos, há muitas igrejas, infelizmente, que têm bons pregadores, boas sociedades internas, mas aos poucos vão minguando. E a gente, às vezes, não entende. Os irmãos são fiéis no dízimo. Tem presbítero, tem pastor, tem diaconia, tem sociedade interna. E a gente acaba que não entendendo o porquê. E normalmente as pessoas falam, sabe por quê, Daniel? É porque nós somos fiéis. Porque aqui não tem brincadeira.
Mas quando você vai conhecer mais de perto, você vê que não é isso. É por vezes falta de união. E onde não há unidade, não há bênção do Senhor. É o que o texto diz. Aí você vai falar, mas como que nós vemos isso na história? A própria história de Israel é uma prova disso. Davi deixou o reino intacto, poderoso, durante a vida do seu filho Salomão, a mesma coisa. O reino até ampliou-se de territórios, riqueza, ao ponto de a prata não valer quase nada no período de Salomão. Todavia, vocês conhecem a história, o filho de Salomão, Roboão, sobe ao trono e divide o reino. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte faz da sua capital Samaria. Coloca 2 bezerros de ouro e diz, estes são os deuses que te tiraram do Egito. E ali você começa a ver a divisão e o povo indo por água abaixo. O reino do sul, que ficou apenas com a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, seguiu. Às vezes levantava um rei bom, outrora levantava um rei mau aos olhos de Deus, ao ponto de ambos os reinos serem derrotados pela sua falta de união. Reino do norte foi levado cativo pelos assírios, e reino do sul foi levado cativo pelos babilônios. Eu fico imaginando esse texto sendo lido e ouvido pelos judeus no cativeiro. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Ali haverá vida. Desde que haja unidade. A unidade foi rasgada. Portanto, eles experimentaram guerra, perda, tristeza e morte. Nesse período, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias começaram a profetizar um descendente de Davi. Lembra você que foi Davi que unificou? Então começou os profetas a falar, olha, vai vir um descendente de Davi, e vocês lembram a unidade que existia outrora? Vai voltar. Miqueias, por exemplo, profetiza isso, lá em Miqueias capítulo 5, verso de número 2, vai dizer, 2 em diante, vai dizer que o descendente de Davi viria como um pastor, e ele ajuntaria os israelitas como um rebanho, e os irmãos de longe voltariam a ser um povo só. Então, a expectativa pós-exílica, no período do Antigo Testamento, é, que horas vai vir um descendente de Davi? Que horas que a gente vai se reunir novamente como um povo só? Quando vai ser isso? Ah, meus irmãos, a boa notícia, você sabe que o filho de Davi veio. Louvado seja Deus, ele é Jesus Cristo, filho das promessas, que morreu na cruz para pagar o pecado do seu povo, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e se assentou num trono, não num trono de ouro, não num trono de madeira em Jerusalém, mas no trono do céu, da onde ele governa a sua igreja para todo sempre. E o povo, não é apenas o povo judeu, descendente da carne de Abraão, somos nós. Nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo, estamos ligados a Ele. Se você perceber, Tiago, por exemplo, ele vai abrir sua epístola dirigindo às 12 tribos. Alguém poderia falar, não, Tiago, as 12 tribos já não existem faz tempo. Não, ele vai falar, você não entendeu. É que quando o descendente de Davi veio, ele unificou de novo o verdadeiro Israel. Não feito mais de judeus apenas, mas de judeus e gentios. De modo que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, que todos nós juntos somos nação santa, sacerdócio real. Somos o verdadeiro Israel de Deus. Algumas palavras de aplicação. O que nós podemos aprender de forma mais precisa de um poema tão lindo como este? Primeiro, eu gostaria de dirigir-me aos irmãos que têm tendência a um espírito separatista. Tome cuidado. Saiba diferenciar o que é vital do que não é vital. Tá? Há irmãos, por exemplo, que gostam de um culto diferente da presbiteriana. Certo? E não necessariamente eles são ímpios.
Às vezes, nós estudamos a nossa tradição, irmãos, estude, porque é muito rica. Você vai aprender muito. Estude os reformadores, estude as grandes confissões, mas não se sinta melhor do que o outro que não conhece. Tenha paciência com aqueles que ainda não aprenderam. Veja, Paulo, quando vai se dirigir à igreja de Colossenses, era uma igreja que ele plantou. E aqueles irmãos estavam adorando anjos, fazendo práticas ascetas, toda sorte de heresia. Tanto é que os estudiosos vão chamar do problema ali de a heresia colossense, de tão grave. Mas Paulo começa a sua carta dizendo: eu dou graças a Deus por vós. A igreja de Carvalho, nem todos são expert em teologia, e nem precisa sê-lo. Nem todos crescem da mesma maneira, e você tem que ter paciência com isso. Às vezes a gente aprende um conteúdo novo, e a gente já começa a ser delegado teológico. Já viu essa? Está errado, não pode isso, não pode aquilo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A minha última palavra para esse grupo, se você pertence a ele, é o seguinte: tente ganhar as pessoas e não perdê-las. Você pode ter a melhor teologia, o melhor ensinamento. Se as pessoas não respeitarem você, elas não vão te ouvir. Jamais. Procure ganhar, ser doce. Como já dizia alguém, é mais fácil você atrair um punhado de abelhas com um pinguinho de mel do que com um barril de fel. Pense nisso. Não seja você o grande homem, mulher, a fazer divisões no nosso meio, por questões não vitais. Pense nisso. Segundo, quero dar uma palavra também para aqueles que são tentados ao outro extremo, ao ecumenismo. A dizer que tudo está certo, são apenas diferentes modos de ver a coisa, e todo mundo é irmão em Cristo e tudo bem. Também não é assim. Uma coisa é você ser que nem os da tribo, eu sou da tribo de Zebulão, você é de Gade, nós servimos ao mesmo Deus e está tudo certo. Temos diferença de dialeto, de coisas, tudo bem. Uma coisa é você ser diferente nisso. Outra coisa é você adorar Baal. Deu para entender? Uma coisa é forma de batismo, certo? Nós não temos problema com isso. Outra coisa é dizer que a Bíblia não é palavra de Deus. Uma coisa é bate palma ou não bate palma durante o louvor. Outra coisa é dizer que Jesus Cristo não era plenamente Deus. Saiba distinguir quem são os seus verdadeiros irmãos. Nós somos chamados à unidade, mas a unidade que passa pelo cabeça do rei, Jesus Cristo. Terceiro, uma palavra rápida para aqueles que são críticos da igreja protestante com relação às suas divisões. Essa parte eu devo muito ao reverendo Augusto Nicodemos, exatamente essa parte, porque ele traz uma boa contribuição. Eu gostaria de, rapidamente, parafraseá-la. Como que a gente responde aos católicos que dizem, como que vocês falam de unidade, sendo que tem muitas denominações entre vocês? Me fala aí, que unidade vocês têm? Veja que a unidade romana não existe, irmãos, ela é uma unidade institucional. É o mesmo CNPJ, mas entre eles há muitas divisões, há muitas ordens. Os beneditinos não se dão com os franciscanos, e assim por diante, que não se dão com os jesuítas e tal. São diferentes, não há uma unidade verdadeira. Mas como que nós respondemos às nossas divisões? Da mesma forma. Nós somos divididos como as tribos de Israel eram. É verdade, uns batizam por imersão, outros por aspersão, outros são mais alegres no culto, dão glória a Deus de vez em quando, outros não. Mas quem disse que isso tem que nos dividir espiritualmente? Nós chamamos estes de irmãos, desde que estejam ligados ao rei. Esse é o ponto. Tá? A nossa união vai para além do CNPJ, para além do CNPJ. E nós sabemos que quando Cristo voltar, nenhuma denominação existirá e nós seremos povo de Deus no novo céu e na nova terra. Por fim, última aplicação, eu queria dar uma palavra para aqueles que pertencem a uma família desajustada. Para mães solteiras, que foram abandonadas, maridos.
jovens que vêm sozinhos à igreja, porque os pais não são crentes, e assim por diante. Eu quero encorajar você a enxergar aqui este lugar, não apenas como uma instituição religiosa. Olha, eu tenho que fazer isso porque é minha obrigação, eu tenho um cargo na igreja, eu tenho um ofício na igreja, ou assim por diante. Eu quero que você enxergue esse lugar como uma família. É isso que nós somos. É neste lugar que nós choramos as nossas maiores tristezas. Mas é neste lugar também que nós nos alegramos. É neste lugar, irmãos, que nós temos as nossas feridas curadas uns pelos outros. Portanto, eu rogo para que você veja a beleza que há na união do povo de Deus e participe das coisas. Procure amizades, não se esconda, não saia correndo. Se você é mulher, participe da SAF. Se você é homem, participe da OPH, jovem, o MP, o CP, o UPA e assim por diante. Eu oro a Deus para que nós sejamos mais entrosados. E o seu problema não é só seu, é meu também. É nosso. Estamos juntos e estaremos até o dia que Deus quiser. Choremos as nossas tristezas juntos e nos alegremos também. Aqui, em Cidade Carvalho, ou onde quer que for você encontrar um povo de Deus, você terá uma família. É como eu estava falando com o reverendo. Se você tem a oportunidade, eu ainda não tive, mas eu escuto não só do pastor, mas de muitas pessoas, se você já teve a oportunidade de viajar fora, para fora do país, Itália, como alguns aqui, Estados Unidos, se você já teve essa oportunidade, ou Egito, é estranho você só ouvir a língua dos outros. Mas quando você ouve um português, pelo menos as pessoas que me disseram, é como um bálsamo. E falou, irmão, é brasileiro. Tem um professor que estava no Louvre, ele falou que ouviu os brasileiros conversando, ele falou que só ficou do lado. Não conversou, mas só de ficar do lado ouvindo o seu próprio idioma, estou num pedacinho do meu lar. Assim é em todo lugar onde você encontrar o povo de Deus. Não seja um desigrejado. Não se esconda na multidão. Nós queremos conhecer você. Nós queremos conhecer os seus dilemas. Queremos viver com você. Que Deus nos ajude. Em resposta